a gente tem só a ganhar nessa oportunidade de dar aula online e poder discutir com amigos de vários lugares diferentes, de vários serviços diferentes, isso só enriquece. Muito legal essa iniciativa de vocês. Deixa eu só diminuir aqui. Bom, dá para ver minha tela agora? Sim, estamos vendo normal. Tá, beleza. Então, o Felipe já me apresentou, né? Trabalho lá na Unirio, já trabalhei lá no Fundão, fiz mestrado lá na Neuro, e eu gosto muito dessa. Uma das minhas subespecialidades é a otoneurologia, e eu gosto muito dessa área. Eu vou falar hoje de um tema que é muito frequente no consultório de otorrino, não só de otoneurologista. Então, acho que independente se é especialista ou não, é muito importante saber diagnosticar e tratar as VPPBs, né? Que é vertigem posicional paroxística benigna. Bom, então, um pouquinho aqui de história. A Robert Barani, que foi acho que foi o único otologista que ganhou Nobel, o único otorrinolaringologista que ganhou Nobel pelos estudos lá dos estímulos calóricos nos canais semicirculares. Ele já em 1921, ele era um médico austríaco, ele em 1921 ele descreveu um dos primeiros casos descritos na literatura de uma paciente com VPPB. Nessa época não se sabia, não existia essa terminologia VPPB, mas é um dos primeiros casos que a gente tem descrito de uma tontura típica, e ele já achava curioso, né, que alguns pacientes tinham essa tontura muito específica, então essa paciente dele tinha 27 anos e tinha um ataque de vertigem somente quando ela se deitava em decúbito lateral direito, e naquela posição aparecia um nistagmo rotatório forte para a direita, e aquele ataque durava segundos. E era caracterizado por uma vertigem intensa. Pronto. O Barani, ele sugeriu que aquela crise de vertigem era oriunda de uma doença otolítica, porque ele acreditava que aquela crise era consequência de uma posição, né, dependia da gravidade, não do movimento em si. Já em 1952, Margaret Dix e o Hal Pike, que eram neurotologistas lá da Inglaterra, em Londres, do Queen Square, eles fizeram um trabalho bem interessante com vários pacientes que eles observaram que tinham a mesma característica de tontura. Eram mais de 100 pacientes com a mesma característica de tontura, que era desencadeada com uma posição específica, e que depois, estudando nesse trabalho, eles descrevem uma posição específica que desencadeava a tontura, que é o que a gente chama hoje de manobra de Dix-Hallpike. Esse estudo é bem interessante porque um dos pacientes que eles estudaram veio a falecer no meio do estudo, e ele era um paciente que estava tendo uns 3 meses antes de falecer, ele faleceu acho que era um glioma em sistema nervoso central, e 3 meses antes desse paciente falecer, o paciente estava tendo ataques clássicos de VPPB, e eles conseguiram estudar o osso temporal desse indivíduo, depois, pós-mortem, né? E aí era bem interessante, porque a VPPB do indivíduo era só de um lado. E aí eles compararam a orelha que não tinha VPPB, que é dessas duas figuras acima. Vocês estão conseguindo ver o meu mouse? Alguém me Sim, dá um sim, feedback? estamos Tá, vendo. beleza. Então, essas duas figuras acima era uma imagem na anatomia patológica, onde ele mostra que a membrana da mácula utricular, onde tinham células sensoriais, os cílios, a membrana bem formada, com todas as suas camadas, no lado que o paciente não tinha VPPB, e o lado que ele tinha VPPB, ele já tinha uma matriz aqui, uma membrana utricular completamente mal formada, sem as células ciliares, e a desorganização aqui de sua estrutura. Então, nesse estudo, ele descreveu que, sim, provavelmente a VPPB era uma doença utricular, ou uma doença onde tinha alguma degeneração
desse órgão otolítico, né? Não se falava até então muito do canal semicircular, né? Até que em 1969 o Schucknet, nos Estados Unidos, ele sugeriu haver debris, algumas estruturas aderidas à cúpula, e que isso justificaria a tontura posicional. E só em 1980 que John Epley ele sugere a presença de debris livres dentro dos canais, gerando a VPPB. E esses debris, depois foi confirmado que esses debris eram, na verdade, debris de carbonato de cálcio, oriundos da membrana da mácula utricular. Então, esse é o que a gente chama de otólitos, né, que deveriam estar no utrículo e que, por alguma mácula, eles se soltam e vão se depositar nos canais. Então, é interessante a gente saber que uma mácula doente, né, ela é um fator de risco para a VPPB. Então, a gente sabe hoje que as doenças, por exemplo, a osteoporose, a osteopenia, agora na pandemia a gente está vendo muita VPPB, provavelmente que os indivíduos não estão expostos à quantidade de sol ideal, uma déficit de vitamina D, e que a gente sabe que a vitamina D é super importante no metabolismo desses canais, desses otólitos de carbonato de cálcio. E outras doenças, né, da orelha interna, doença de Meniere por alteração da estrutura utricular também favorece VPPB, migrânia vestibular favorece VPPB, a idade, alterações metabólicas. Então, é bem interessante a gente ter a consciência de que um utrículo doente, uma mácula utricular doente, favorece a VPPB. E aí, esse aqui é um estudo que eu acho também muito bonito, onde a gente consegue ver a imagem, né, dos debris de carbonato de cálcio, e onde esse grupo americano, ele encontrou, isso aqui eram 2 pacientes que eles tiveram que submeter a tratamento cirúrgico de VPPB. Isso é muito raro. Eu nunca tive nenhum paciente que precisou fazer cirurgia para tratar VPPB. Então, é aquele indivíduo que faz manobra não consegue tratar e tem que diminuir as crises, né? Diminuir a corrente anulifática que está gerando as crises. E aí eles fizeram a cirurgia, mas eles coletaram o que estava dentro dos canais. E eles observaram que, além das otocônias, esses indivíduos também tinham aderido ali a fragmento da membrana otolítica. Então, vinha além dos otólitos um pedaço da membrana otolítica. E como é que a gente faz o diagnóstico da VPPB? Como é que a gente diagnostica e trata esse paciente? Tem que contar uma história, né, que é a anamnese, e essa anamnese é exatamente aquela que eu citei de Barani, lá de 1921. A história é aquela clássica do paciente com uma vertigem súbita que dura segundos e que é desencadeada por alguma posição específica da cabeça. O diagnóstico, eu vou falar aqui das manobras que a gente tem que fazer e o que a gente encontra nas manobras, e as manobras vão dizer para a gente em qual canal que o otólito está, e o tratamento são as manobras de reposicionamento, né, dos otólitos. Bom, o diagnóstico, então, consiste nos testes posicionais. Né? A gente tem que saber quais são os testes posicionais e o que encontrar nos testes posicionais. O teste posicional, o que a gente vai procurar? Que o paciente tenha uma vertigem, um nistagmo típico e os sintomas autonômicos, né? Teria que ter essa tríade, né? O nistagmo típico seria um nistagmo característico de periférico, é um nistagmo que tem uma latência, um nistagmo que tem uma direção específica e que tem uma duração, ele é fatigável, né? Os sintomas autonômicos, os indivíduos muitas vezes têm sudorese, têm taquicardia, eles têm vômito, palidez, palpitação, pode ter todos esses sintomas associados.
E aí, quando a gente está na investigação, a gente precisa, muito importante, saber, primeiro, qual lado, né? A gente tem o labirinto, pode ser do lado esquerdo ou direito, qual canal, né? Tem os 3 canais que o otólito pode se depositar, e aonde que ele está no canal, né? Se está dentro do canal, em qual localidade, ou se está na cúpula. Como é que a gente faz esse diagnóstico? A gente precisa primeiramente de uma maca, então aí vai aquela comentário, né, que sempre vale a pena aqui a gente ressaltar a importância de um consultório de otorrino ter maca. Infelizmente, ainda existem consultórios sem a possibilidade de maca para fazer os testes, e aí fica realmente muito difícil. Então, infelizmente, às vezes chega paciente que já rodou muitos otorrinos e já fez vários exames otoneurológicos, mas nunca foi colocado em uma maca para testar a VPPB. Então, a gente precisa obrigatoriamente de uma maca ou uma cadeira que deita, né? E a gente, para avaliar o nistagmo, seria interessante a gente inibir a fixação ocular, porque o nistagmo periférico, como a gente sabe, ele é inibido, ele diminui sua intensidade com a fixação ocular. Então, se a gente tira a fixação, o nistagmo fica mais evidente. Então, seria interessante se pudesse, por exemplo, usar uma lente de Frenzel, um óculos com uma dioptria maior, ou um videofrenzel, ou um videonistagmo, mas não é obrigatório, né? Ninguém precisa disso para fazer diagnóstico de PPB e não justifica não fazer porque não tem óculos. A maioria dos casos a gente faz diagnóstico sem a presença do óculos, sem precisar. E aí agora eu vou falar um pouquinho dos testes, né, para os canais. Então, o mais importante aqui, o mais comum é a VPPB do canal semicircular posterior, é o canal mais acometido pela sua posição. O debris sai aqui do triclo, cai no posterior e dificilmente ele volta sozinho por conta da gravidade, ele se deposita aqui, então é difícil ele fazer esse retorno espontaneamente. No horizontal é menos comum que o posterior, mas não tão raro como se pensava, porque muitas vezes o otólito vai para o lateral, mas ele volta sozinho, porque o movimento que a gente faz com a cabeça, o movimento horizontal, é um movimento que a gente faz com frequência e o otólito às vezes volta sozinho. E o anterior é muito, muito raro, tem até um grupo de italianos que acredita que nem sabe se de fato existe a VPPB de anterior. Então, aqui a gente volta lá para Margaret Dix e para o Hal Pike, que descreveram lá em 1952, naquele trabalho que eu citei, a manobra de diagnóstico da VPPB de canal posterior. Então, uma posição específica que elucida o nistagmo específico da VPPB posterior. Então, o paciente tem que estar sentado na maca, você gira a cabeça do paciente 45 graus para o lado que você quer testar, você deita ele com a barriga para cima, deixa a cabeça dele um pouco abaixo do nível da mesa, 30 graus, e tem que aguardar um tempinho, porque nem sempre vem imediatamente. E é sempre importante a gente avisar o paciente antes de começar a manobra, porque se você não avisa e sai jogando o paciente, ele fica rígido e ele atrapalha, né? Ele vai ir contra o movimento que você quer fazer e você não consegue fazer na velocidade ideal, na angulação ideal. Então, sempre avisa para o paciente o que você vai fazer antes. Então, aqui só exemplificando. Então, aqui ela está fazendo um Dix-Hallpike para a esquerda, né? Cabeça, a orelha que está mais baixa, à esquerda. E aqui vira a cabeça para a direita. E deita. Eu sempre gosto de falar, de contar assim, vou contar até 3, no 3 eu vou lhe deitar. Eu acho que isso o paciente já fica mais seguro de que o momento que ele já sabe quando ele vai deitar. Então, é interessante, a gente sempre conta isso. Quando é que vai dar um Dix-Hallpike positivo? Quando o paciente tiver vertigem, quando tiver os sintomas autonômicos e um nistagmo característico da VPPB de posterior, que é um nistagmo com 2 componentes, uma componente vertical para cima e uma componente torsional no sentido da orelha mais baixa. Então, aqui um exemplo de um nistagmo típico de VPPB de canal semicircular posterior à direita, tá?
tem uma latênciazinha, demora para começar, agora começou a rodar, uma torção. Aí começa a componente vertical para cima. E aí depois diminui, some. Ela tem uma duração, né? Então no Instagram tem uma latência, que tem um período de crescendo, vai ao pico, depois diminui e ele termina. No sentido que a gente espera encontrar na VPPB do canal posterior. Então, é muito interessante, aqui eu acho interessante sempre falar isso aqui, mostrar essa imagem, porque nas aulas de VPPB, porque o diagnóstico da VPPB não é só a manobra que vai dizer aonde que está a VPPB, onde é que está o cristal, onde é que está o otólito. É o movimento do olho que diz. Então, o movimento do nistagmo, o tipo do nistagmo, a direção do nistagmo, ela diz muito mais do que a manobra que você faz. Porque você pode, às vezes acontece, fazer um Dix-Hallpike, o paciente tem um nistagmo horizontal e ser uma VPPD de canal posterior. Aí você faz o head roll, por exemplo, e confirma aquilo. Então, é mais importante a gente fixar como é o nistagmo do que a manobra que você está fazendo. E por que isso? A gente sabe que o reflexo vestibulocular é o reflexo cuja aferência é nos canais semicirculares, né? E a eferência é na musculatura extrínseca dos olhos. Então, se a gente pensar que a gente tem uma VPPB aqui de canal semicircular posterior, onde tem um otólito dentro do canal, e que quando a gente faz a manobra específica, a gente estimula esse canal. Quando a gente estimula esse canal, a gente gera uma eferência do músculo reto inferior do olho contralateral e do oblíquo superior ipsilateral. Né? O canal semicircular anterior, você vai ter uma conexão com o oblíquo inferior contralateral e o reto superior ipsilateral. E o canal horizontal, há um reto lateral contralateral e um reto medial ipsilateral. Então, é muito importante a gente saber isso para poder raciocinar onde é que está o cristal. Lembrando que isso tudo aqui seria a conexão referente à fase lenta do nistagmo, né? Depois, o movimento do olho é oposto, porque é a correção do sistema nervoso central, que seria a fase rápida. Então, aqui um exemplo. Se, digamos que a gente tem uma VPPB do canal semicircular posterior, que é esse verdinho aqui. Posterior aqui, no caso, à direita, né? Olho direito, labirinto direito. Então, se a gente estimula esse canal com a manobra de Dix-Hallpike, a gente vai, a estimulação desse canal vai gerar um movimento, uma intorção do olho, que seria essa seta vermelha, intorção do olho, que é o movimento do oblíquo superior, e para corrigir, o sistema nervoso central faz o olho fazer uma extorsão. Então, o que seria? A fase lenta do nistagmo seria a intorção, que é o oblíquo superior, e a fase rápida seria o movimento oposto, que seria a extorsão. Então, quando a gente tem uma VPPB de canal posterior à direita, o que a gente vai ver é um movimento torsional em direção à orelha do canal acometido. Então, eu acho interessante a gente entender isso, toda a fisiopatologia dos movimentos oculares em relação aos canais, para poder raciocinar onde é que está o otólito. Então, aqui um outro exemplo. Se a gente tem Dix-Hallpike... Só um minutinho, que acho que não foi o vídeo. Pronto. Se a gente tem aqui um Dix-Hallpike, faz um Dix-Hallpike para a direita. A paciente está sentada na maca, virei a cabeça para a direita, deitei. Aí eu espero. Não tem nada. Nada. Essa paciente tinha uma latência enorme, né? Se a gente faz rápido, a gente levanta ela agora e não vê nada. Eu contei, essa paciente tinha 30 segundos para começar o nistagmo dela. Não tem nada. Agora veio. Faz um torsional em direção à orelha que está mais baixa, que é a orelha direita. Nistagmo sutil. Parou, né? Tem uma latência, uma fatigabilidade.
E aí eu sento a paciente. E aí quando senta, sempre dá um nistagmo reverso, ó. Ela faz um nistagmo reverso, batendo para o outro com sentido oposto. Então, ela tem um nistagmo com uma longa latência, um nistagmo que se reverte ao sentar. Ela tem uma VPPB clássica de posterior. É interessante a gente ver esse nistagmo quando senta, que corrobora com a nossa raciocínio de VPPB. Por que ela tem esse nistagmo quando senta? Eu fiz aqui esse exemplo para os residentes, eu acho tá meio tosco, mas acho que facilita para entender. Então, aqui é um exemplo assim de, imagina que é uma luva que eu enchi e aqui o paciente está olhando para frente, o olhinho dele, e o labirinto à direita. Isso é um modelo em 3D do labirinto à direita, e digamos que ele tem uma VPPB de canal posterior. O vermelhinho são os otólitos aqui no canal posterior, que é esse aqui. Eu viro a cabeça para a direita, deito o paciente, como se fosse fazer um Dix-Hallpike para a direita, os otólitos se afastam da ampola, fazendo uma corrente ampulífuga, que é excitatória do canal posterior. E quando eu sento, uma corrente ampulípeta, porque os cristais voltam para a ampola, fazendo uma corrente inibitória dos posterior. É por isso que quando a gente senta, tem um nistagmo na direção oposta ao que a gente deita, tá? Clássico da VPPB. Aí, que não tá indo. Pronto. Outra possibilidade de manobra diagnóstica é a manobra diagnóstica de Semon. Semon, na verdade, ele é conhecido pela manobra de reposicionamento, a manobra liberatória de Semon, né? Que é o tratamento. Mas ele descreve também, na verdade seria o sideline test, que é uma manobra diagnóstica alternativa ao Dix-Hallpike, né? Quando o paciente tem alguma alteração cervical, que não consegue hiperestender o pescoço, você pode fazer o sideline test, ou também chamado diagnóstico de Semon. Então, Alain Semon é um fisioterapeuta francês que descreveu a manobra liberatória, que todo mundo conhece, e que eu tive o privilégio de poder estar lá no fundão na época que o professor Chiro, junto com o Felipe, chamaram ele para fazer um curso de otoneurologia que a gente fazia lá, e foi muito legal a experiência. Para mim foi incrível poder conhecê-lo, poder recebê-lo aqui, né, lá no fundão, e ele fez um ateliê prático, onde ele mostrava as manobras para a gente, né? Explicava, ensinava como ele fazia cada manobra. Então, aqui é ele ensinando como é que ele faz o sideline test. Então, aqui é a residente, a Jaque, da época, deitou para o lado que ele quer testar, deitou para o lado direito e depois levanta o nariz para cima. E ele fala para não fazer, ele deita e roda, não deitar direto assim, tá? E aí você vai ver que ele fala algumas coisas que nem era o que a gente aprendeu, que estava no livro, enfim. Mas ele tem essa explicação e eu acho interessante. Então, se você quer testar a VPB de canal posterior à direita, se deita para o lado direito e depois levanta o nariz para cima. E aí você, se tiver uma VPB de canal posterior à direita, vai elucidar um nistagmo clássico e tal. E se apresentar, o paciente tem a história típica, tem a vertigem na manobra, mas não tem nistagmo, né? Porque às vezes acontece. Existem algumas teorias que talvez a quantidade de debris não seja de otocônios não seja suficiente para desencadear um nistagmo naquele indivíduo. É uma teoria. Mas assim, poderia fazer a manobra, inocente fazer a manobra para tratar? Poderia, mas na verdade a gente fica um pouco perdido, porque a gente precisa do nistagmo para entender qual o tratamento fazer, né? Se a gente não sabe onde é que está o otólito, você vai tratar o quê? Então, hoje em dia eu já não trato se não tem nistagmo. Na manobra de Dix-Hallpike, e se o paciente apresentar no Dix-Hallpike nistagmo horizontal? É aquilo que eu falei. Se tem nistagmo horizontal, testa VPPB de canal horizontal pela manobra de Head Roll Test, Paganini McClure, porque provavelmente aquilo é uma VPPB de canal horizontal e não posterior. Não adianta fazer um tratamento posterior que não vai dar errado.
E se na manobra de Dix-Hallpike o paciente apresentar um estágio vertical para baixo ou torsional no sentido oposto que você espera? Pode ser uma VPPB de canal anterior contralateral, mas eu botei aqui até um estudo bem interessante do grupo da Itália, do Vanucci, depois o Esprella, junto com o Vanucci, publicou. Eles acreditam que quando você faz um Dix-Hallpike, o paciente tem um downbeat nistagmo, né, um nistagmo vertical para baixo, desde que não seja central, porque pode ser central, você tem que excluir causas centrais, mas poderia ser também uma VPP de canal posterior, quando o otólito ele está na porção distal do canal, ele está próximo à cruz comum, onde o canal posterior junta com o canal anterior. E aí, quando você deita o paciente, você vai gerar uma corrente ampulípeta, né, no sentido da ampola, pelo peso do otólito, que é inibitória do canal posterior. E aí ele faria um nistagmo oposto àquele que a gente espera ver numa VPPB posterior clássica. Então, esse grupo até acredita que talvez nem exista canal de VPPB de canal posterior, que esses que a gente achava, canal anterior, que esses que a gente achava que era anterior, seriam essa posição específica do canal posterior. Enfim, achei curioso dividir isso com vocês. E o diagnóstico da VPPB de canal horizontal, né, que é a segunda mais comum. A gente faz a manobra do Head Roll Test, ou também chamada Peg-Mini-McClure, onde o paciente está deitado de barriga para cima, cabeça fletida 30 graus para frente e gira 90 graus para um lado, vê se tem nistagmo, centraliza, gira para o outro, vê se tem nistagmo. Então, aqui é um exemplo, paciente deitada, cabeça 30 graus para cima, gira para um lado, observa se tem nistagmo. Esse vídeo aqui ficou igual, né? Na verdade, seria a mesma coisa, só que virando aqui, no caso, para a esquerda. E observa para ver se tem tortura e tal. E quando é que vai dar positivo? Quando o paciente tiver vertigem, quando tiver sintomas autonômicos, e como é que é o nistagmo da VPPB de canal horizontal? Um nistagmo horizontal, cabeça rodada para os... Tanto quando você vira para a esquerda quanto para a direita, vai ter nistagmo bilateral, e ele pode ser geotrópico ou apogeotrópico. Então, o nistagmo geotrópico vai ocorrer quando o otólito estiver no canal, numa canalitíase, né? O nistagmo apogeotrópico vai ocorrer quando o otólito estiver na cúpula, uma cúpulolitíase, ou quando ele estiver no canal bem próximo à cúpula, né? Por que uma canalitíase, por exemplo, canalitíase de canal horizontal, vai dar nistagmo quando a gente vira para os dois lados? Então, se aqui eu boto um exemplo, paciente de barriga para cima, um labirinto aqui à direita, tá? Esse é um exemplo de um labirinto à direita, onde ele está com o otólito aqui dentro do canal horizontal. Aí ele virou a cabeça para a direita. O otólito que estava aqui caiu para cá, a ampola que estava aqui, a cúpula que estava aqui, veio para cá. A gente sabe, né, que a corrente endolinfática ela vai dar a direção da fase lenta do nistagmo. Então, a cúpula que estava aqui foi para cá, vai fazer uma corrente endolinfática ampulípeta, em direção ao centro da ampola, que vai gerar um nistagmo. Nesse sentido, como o paciente está deitado, seria um nistagmo para cima, né, apogeotrópico. O que o sistema nervoso central faz? Corrige isso e gera um nistagmo geotrópico, para baixo. Então, o que a gente vai ver é um nistagmo geotrópico quando vira para esse lado. Quando a gente vira para o lado sadio, o labirinto autólito que estava aqui, virou para cá, né? Estava aqui, o otólito caiu para cá, com a posição da cabeça, e fez uma corrente ampulífuga, né? A cúpula que estava aqui fugiu do centro da ampola, então uma corrente ampulífuga, que é inibitória para o lateral, sendo feito então o nistagmo na direção dessa corrente, que seria também apogeotrópico, para cima. O sistema nervoso central vai lá e corrige e joga para baixo, nistagmo geotrópico. Por isso que a gente tem nistagmo geotrópico quando vira a cabeça para um lado e para o outro na canalitíase. Na cúpulolitíase é a mesma, seria a mesma explicação, sendo, quer dizer, análogo, né? O otólito
aderido à cúpula, mas a explicação seria muito semelhante, tá? Então, na cúpulolitíase, a gente vai ter um nistagmo apogeotrópico, ou seja, que é um horizontal batendo, fugindo do chão para cima, tanto quando vira a cabeça para a esquerda para a direita, e na canalitíase, um nistagmo geotrópico, quanto para os dois lados que você vira. Peraí, gente, que eu passei demais. E como saber o lado acometido, se a gente tem nistagmo quando vira a cabeça para os dois lados, né? Qual é o lado acometido? Essa é a dúvida. Então, a gente sabe que a regra para o nistagmo geotrópico é a seguinte: o lado acometido é aquele onde o nistagmo é mais intenso. Então, se virou a cabeça para a direita, teve nistagmo 4 cruzes, virou a cabeça para a esquerda, teve nistagmo 3 cruzes, a VPPB de canal horizontal à direita. E o apogeotrópico é o contrário. É o lado acometido, aquele cujo nistagmo foi menos intenso. O lado, quando a gente virou, deu um nistagmo menos intenso. Além disso, as canalitíases, elas são mais curtas, têm uma duração mais curta do que as cúpulolitíases. E as canalitíases é um nistagmo geotrópico, e a canalitíase é mais comum. Então, aqui um exemplo de uma paciente também lá do ambulatório, supino, virou a cabeça para a direita, head roll test, ela fez um nistagmo horizontal, é tão rápido que fica até na dúvida se está batendo fase rápida para baixo ou para cima. Na verdade, é apogeotrópico esse nistagmo. E passou. Deixa eu botar aqui de novo. Virou. E ela tem um nistagmo cuja fase rápida era para cima, era um apogeotrópico. E quando a gente virava a cabeça dela para esquerda, ela nem tinha nistagmo, só dava para ver quando a gente botava o óculos. Então, esse nistagmo, que é apogeotrópico, o lado que deu mais fraco é o lado acometido. Então, no caso, ela tinha uma cúpulolitíase. Eu sei que é cúpulo porque é apogeotrópico e eu sei que é do lado esquerdo porque é o lado que teve menos nistagmo, tá? Deixa eu só um minutinho aqui, gente. Esse outro vídeo aqui, peraí, tem que... Esse outro aqui, então a paciente também head roll test, a paciente 30 graus com a cabeça para cima, eu vou virar... Aqui ela já tinha um nistagmozinho, mas ela não sentia. Agora eu vou virar a cabeça dela. Ó, virei a cabeça para a esquerda. Então, aqui a orelha esquerda, left de esquerda, está batendo em direção à orelha esquerda, que é a orelha que está mais baixa. Então, no nistagmo geotrópico. Geotrópico. Aí já fatigou. Passou. Aí eu centralizei a cabeça. E virei para a esquerda. Ó, também o nistagmo aqui, a orelha direita é a mais baixa, o nistagmo geotrópico. Sugere que esse nistagmo, quando virou a cabeça para a direita, era mais forte do que a esquerda. Então, ela tinha uma VPPB de canalitíase, porque é geotrópico, e é a direita, porque o lado direito foi o mais forte. Mas tem casos que a gente não consegue identificar qual o lado acometido, porque tem casos que o nistagmo fica com a mesma intensidade, tanto quanto vira para a esquerda quanto para a direita, e você não consegue saber qual lado acometido. Então, tem algumas possibilidades, algumas manobras para a gente tentar descobrir.
existe esse teste chamado Bowen-Lin, que foi desenvolvido, foi descrito lá pelos coreanos, onde você fica com o paciente está sentado na maca, aí quando você joga a cabeça para baixo, que é a chamada posição de bow, quando você encosta o queixo no peito, o paciente vai fazer um nistagmo. Esse nistagmo vai bater para o lado doente na canalitíase. Então, quando você já sabe que é uma canalitíase, porque você já fez o head roll e já viu que é um nistagmo geotrópico, então você já sabe que é canalitíase. Como saber o lado? Bota o paciente sentado, pede para ele baixar o queixo, encostar no peito e ver para onde que bate o nistagmo. Se bater para a direita, é uma canalitíase à direita. Se bater para a esquerda, canalitíase à esquerda. E se você faz a posição de Lean, que é jogar a cabeça para cima, levantar o queixo do indivíduo, pedir para ele olhar para cima, o lado que vai ter vai indicar o lado da cupulolitíase. Então, no caso de você ter um nistagmo apogeotrópico no head roll test, você faz o Lean, bota a posição de Lean, que vai te dizer qual lado acometido. Então, essa paciente... Peraí, só um minutinho. Essa paciente que eu mostrei, a gente já sabia que era o lado direito, já tinha dado para ver. Mas só para exemplificar para vocês como é que faz o teste do Bowen-Lin. Então, a gente já sabia que era uma canalitíase à direita. Joguei a cabeça dela para trás. Essa é a posição de Lean, que no caso, é que eu não falei para não confundir, vai bater para o lado oposto no caso de canalitíase. Vamos pensar só que a gente já sabe que é canalitíase, então vamos fazer a posição de bow, que é jogar o queixo para baixo. Ó, joguei a cabeça para baixo, tem que bater para a direita, que é o lado que a gente já sabe que tem a VPPB, é canalitíase à direita. Ó. Tá batendo para a direita. Então, é um teste que às vezes eu faço, por exemplo, eu faço esse teste às vezes antes de fazer o head roll teste. Porque você já faz isso, já sabe que ele tem a VPPB de horizontal. Bom, então eu falei dos diagnósticos e as manobras de tratamento, de reposicionamento, né? O tratamento é reposicionamento. Então a Epley, a manobra de Epley. Eu botei esse vídeo aqui que eu acho interessante, que saiu no New England, já tem um tempo isso, mas é bem legal para quem está aprendendo, tem todos os vídeos lá. Então aqui seria uma VPPB do lado direito, o paciente sentado, vira a cabeça para o lado direito, deitou para o lado direito, deixa eu botar aqui. Então VPPB do lado direito, para tratar. Aqui ele vai fazer um nistagmo clássico, que é igual à posição de Dix-Hallpike, virou para o lado sadio. Ele vai fazer também aqui, nessa posição, um nistagmo, na mesma direção desse lado. Os otólitos estão aqui. Depois você vai, nistagmozinho. Quando ele faz nistagmo ali, é bom, que você sabe que está conseguindo movimentar os otólitos. Depois fica em decúbito lateral, para o lado sadio, nariz para baixo. Eu deixo em torno de 2 minutos em cada posição. E depois você senta, né? É importante deixar um tempo, porque essa manobra de Epley é uma manobra que ela precisa de um tempinho para os otólitos descerem, né? Ela trabalha com a gravidade, uma manobra que depende da gravidade, então é bom você deixar um tempinho. Então essa é a manobra de Epley, e tem a manobra de Semon. Então aqui nada melhor do que o vídeo do próprio Semon, né, fazendo a manobra que ele descreveu para tratar a VPPB de canal posterior. Ele usa muito a inércia, né? Então ele faz um movimento rápido para o otólito que está aqui cair aqui no trículo. Então ele precisa de rapidez. A manobra de Semon precisa de um pouco de rapidez. Então aqui um exemplo de como se ela tivesse uma VPPB de canal semicircular posterior à direita. Então ele vai começar, primeiro deita a paciente para o lado direito, aí ela vai ter um nistagmo e tal, e do lado direito vai para o lado sadio. Então aqui, vamos ver se dá para ver. Aqui ele já deitou
Peraí. Esse vídeo ficou muito rápido. Ela estava sentada e deitou para o lado direito. Então, esse vídeo aqui já começa com ela, já está na posição, vai dar de deitado para o outro lado da maca. E ele faz isso rápido e esse vídeo está editado, está mais rápido ainda. Não é essa rapidez toda, não. Do lado doente para o lado sadio. Quando chega no lado sadio, ele joga a cabeça para fora da maca. Ele acha importante essa fase e depois deixa o paciente aqui nessa posição, com a testa encostada na maca, nariz para baixo, por 12 minutos. Depois senta a paciente com o queixo encostadinho no peito e levanta rápido. Nessa hora que o paciente levanta é a hora que o cristal cai aqui e o paciente pode sentir que vai cair para trás. E aí você tem que segurar o paciente. Tá? Esse vídeo ficou muito rápido, mas existe uma certa rapidez quando você do lado doente para o lado sadio, mas não tão rápido, e é interessante que ele fala desse detalhe de jogar a cabeça para fora da maca, que nos livros a descrição da manobra dele não tem isso. Então ele joga a cabeça para fora da maca e depois vem com ela encolhidinha assim no peito e ele acha que tem que deixar ali, e aí ele vai trabalhar com a gravidade, por isso que ele deixa 10 minutos. Porque demora para esses cristalzinhos caírem, né? Primeiro ele trabalha com a inércia, que é rápido, depois ele deixa lá 10 minutos, porque às vezes os cristais estão aqui e tem que esperar um pouquinho para ele cair. Aí esse aqui é bem interessante. Quando ele fala de que os pacientes às vezes têm a sensação de que caem para trás após um tratamento de VPPB de canal posterior, e isso vai tanto de Epley quanto o Semon. Parece que no Semon acontece mais isso, mas isso acontece na Epley. Esse grupo, o Péricles Maranhão, que é um professor de neurologia do Fundão, e a sua esposa Eliana, que é fisioterapeuta que trabalha muito com a toneurologia, e eu aprendo muito com eles. Eles começaram a filmar a reação dos pacientes logo depois que levantava de uma manobra de Epley ou de Semon. E olha a fisionomia dos indivíduos. Eles têm a sensação de fato que eles vão cair para trás ou vão ser puxados para trás. E aí eles descrevem como se fosse um fenômeno típico de Tumarcan-like, né? Por quê? Porque o otólito, ele cai no trículo. Quando cai no trículo, o trículo, como é sensível à gravidade, ele tem um estímulo tão grande que ele dá uma informação para o cérebro que o paciente está caindo, que tem que cair para trás, tem que se jogar para trás porque ele vai cair. Isso aqui é uma pacientezinha nossa que a gente conseguiu filmar isso. Isso aqui é o final do Semon. Ela ficou aqui 10 minutos e agora eu vou levantar ela. Ajuda com essa mão para levantar o tronco, empurra o tronco, queixo para baixo, isso, queixo para baixo, deixa o pescoço bem solto, eu vou levantar ele, pode dar uma manobra bem forte, você pode segurar em mim, tá? 1, 2, 3. Ai, vai passar, olha. Então, assim, eles ficam realmente desesperados, né? Dá a sensação de cair para trás, e se não segurar, o paciente cai para trás. Isso é horroroso para o paciente, mas dura 3 segundos, é muito rápido, e é um sinal de bom prognóstico, de que você conseguiu, de fato, reposicionar, jogar o canal no trículo, os otólitos no trículo. Como é que a gente trata a VPPB de canal lateral? Se for uma canalitíase, tá? Então, lembrando daquela nossa paciente com aquele apogeotrópico bem evidente, que a gente viu sem óculos, e era uma... Ih, gente, essa paciente, então, então, eu tinha falado lá que era apogeotrópico, desculpa, ela tinha um geotrópico mesmo, era uma VPPB de canal semicircular, horizontal, canalitíase do lado esquerdo. Então, aqui eu vou fazer uma Gufone para tratar VPPB de canal lateral, canalitíase à esquerda. Como é a Gufone? Paciente sentadinho na maca, você vai deitar para o lado doente, então o lado doente aqui à esquerda, você vai deitar ela para o lado doente e depois virar o nariz para baixo.
e ali você deixa a paciente 2 minutos, tá? Depois você senta. Então, aqui, ó. Deixa eu ver se tem um vídeo. Tá. E agora eu vou sentar. Gente, então, para ficar claro, canalitíase é de canal horizontal à direita. Como é a manobra de Buffoni? A gente vai deitar para o lado sadio e nariz para baixo, tá? O paciente sentado na maca, deita para o lado sadio e nariz para baixo. Então, canalitíase do lado direito ou deitado para o lado esquerdo, que é o lado sadio. Isso é muito confuso, porque existe uma outra manobra de Buffoni, que é para tratamento de cupulolitíase. Eu vou dar uma dica aí de como é que é uma regra mnemônica que eu gravo com os residentes para a gente não confundir na hora de fazer. Deixa eu só mostrar aqui o vídeo dela. Logo depois da manobra, lembra, a gente tinha virado, tinha dado um baita nistagmo geotrópico. Eu fiquei na dúvida no vídeo se era geotrópico ou aprogeotrópico, mas essa paciente a gente botou o videofrenzy. E ela melhorou bastante, assim, ficou... e aqui, para confundir, esses nomes confundem muito. Manobra de Buffoni para tratamento de cupulolitíase. Na verdade, então, tem manobra de Buffoni para tratamento de canalitíase de lateral e a Buffoni para cupulolitíase de lateral. Então, a regra que eu gosto de passar para os residentes quando a gente está confuso é o seguinte. Para canalitíase de lateral, lembrar do canalitíase tem o A, a gente vai deitar o paciente para o lado sadio, que tem o A de sadio, e o nariz para baixo, que é o A do baixo. Cupulolitíase, a Buffoni para cupulolitíase de lateral, a gente vai deitar para o lado doente, imagina que como se doente fosse escrito com U, absurdo, né? Deita para o lado doente, e o nariz para cima, como a gente brinca que é olhando para o cume, o de cume, né? Então, canalitíase de lateral, Buffoni deita para o lado sadio, nariz para baixo. Tratamento de cupulolitíase do lateral, deita para o lado doente e nariz para o cume, tá? Hoje em dia eu tenho feito muito a manobra de Zuma para tratamento de cupulolitíase de lateral. Eu tenho gostado muito da manobra de Zuma. Eu tenho achado que ela uma manobra a gente e mais ainda porque é um brasileiro, né? O Zumi Maia é um otoneurologista reconhecido internacionalmente, mas ele é brasileiro, lá de Porto Alegre. E ele descreveu essa manobra, saiu ontem um artigo bem bacana comparando a manobra de Zuma com a Buffoni, mostrando que a de Zuma até parecia ser mais efetiva para cupulolitíase do que a Buffoni para cupulolitíase. E aí tem o desenho aqui, eu não vou ficar falando cada passo a passo, que todo mundo vai esquecer daqui a 5 minutos. Acho que tem que pegar isso aqui, tem na internet. É sempre bom deixar perto no consultório uma gaveta. Quando chegar o paciente, você tem que colar aquilo, porque senão é difícil para quem não vê todo dia gravar isso, esquece, confunde, né? E se você não faz direito, vai para o lugar errado. Então, na dúvida, é menos vergonhoso olhar e olhar a imagem e colar da imagem do que fazer para o canal errado e piorar a situação do paciente. Gente, então é isso. Acho que o Felipe pediu 45 minutos, acho que eu já atrasei um pouquinho. Take home message. Então, o que a gente pode pegar dessa aula? Assim, que a VPPB é a tontura de origem periférica, né, de origem labiríntica mais comum.
a segunda causa que eu vejo muito é a migrânia vestibular. Então, migrânia vestibular seria a tontura de origem neurológica mais comum e a VPPB, a de origem periférica mais comum. Eu acho, é uma das doenças das patologias mais bonitas da medicina, porque a gente faz o diagnóstico com as mãos e a gente trata com as mãos. A gente não precisa de exame complementar absolutamente nenhum. Não há a menor necessidade de ficar pedindo exame complementar para tratar a VPPB. E não há necessidade de medicamento. Então, a gente resolve tudo com as mãos. E é muito gratificante o paciente que chega no consultório com a VPPB, e a VPPB tem esse B de benigna, mas os pacientes vêm muito debilitado por causa disso. Às vezes chega que nem esse boneco aqui de madeira, que eu brinco, que chega que nem um monobloco, que não consegue nem virar a cabeça 10 graus para o lado, porque fica com medo de ter tontura. E o nosso objetivo é com um diagnóstico rápido, simples, e um teste que você faz no mesmo, uma manobra de tratamento no mesmo dia. O objetivo é o paciente poder ter as atividades que ele estava se privando de ter, fazer as atividades físicas, olhar para o lado, ter a flexibilidade, não ficar com medo de cair. Então, é muito gratificante pro otorrino tratar isso. Os pacientes ficam muito gratos. É isso, gente. Obrigada. Esse aí é o meu e-mail, o meu WhatsApp. Se alguém tiver qualquer dúvida, eu estou à disposição. Muito bom. Muito bom, Lúcia. Poxa, eu sempre adoro também. Só descompartilha a tela para a gente voltar para o... Tá. Peraí. Aí. Beleza. Tô escuro aqui. Deixa eu clarear aqui. Oi, Letícia. Tudo bom? Tudo bem? Letícia, quer começar comentando? Eu começo, tenho várias anotações aqui já. Que eu sempre troco figurinha com a Lúcia ao vivo quando a gente se encontra nos cursos e tal, mas esse ano tá difícil. Então, adoro esse tema também. Via muito com o professor Marco Antônio, aprendi muita coisa com ele, com a Lúcia. Estava no R1 quando o Semon foi, então eu acho que eu não tinha noção do que era aquilo, né, naquela época, e depois que a gente vê, nossa, eu estava lá. Mas, enfim, eu acho que o exemplo que você mostrou da latência é muito importante, né? Então, esperar aí pelo menos 1 minuto, porque a gente viu, no seu caso, a latência dos pacientes, e eu gostei que esses últimos, provavelmente foi tudo na pandemia, né? Que você estava de máscara, então é bem recente. Então, essa importância da latência. A reversão ao sentar é a parte da manobra, então não ignorem, que também é uma coisa importante, fala mais a favor ainda. O Bauelin, eu confesso que foi uma coisa que eu, não que seja recente, mas na residência eu não via tanto. Quando eu fiz uma coisinha rápida para o Cariocão, que me chamaram, que eu pesquisei, e aí em 2018 eu falei de Bauelin, e hoje em dia eu até ainda uso, né? O Marco Antônio já falou também, e eu acho que é importante a gente saber dessa possibilidade por conta desses que são tão rápidos, alguns nistagmos de lateral, que a gente realmente fica sem saber, ou fica na dúvida. Aí não adianta. Ficou na dúvida, não adianta. Tem que saber o canal certo. Mas o quê? Esse da porção distal não é muito falado, mas eu achei legal você trazer, né, que dessa coisa que não existia anterior. E aí, no caso, a manobra de tratamento você faria como se fosse para anterior, aquele acovino que bota o queixo para baixo e sobe rápido. Não é meio... Não, aí tem outra... você trata como posterior. Você vai tratar como posterior. E parece que a manobra de Semon é a melhor para esses casos. E às vezes precisa de mais de uma manobras. Ainda está em discussão o tratamento, mas de forma geral é o tratamento de posterior mesmo. Tá. Mas o quê? Então essa coisa do paciente que chega tipo monobloco, né? Todo durão. Geralmente é o que acontece, a gente vê mesmo. Eu tenho também visto alguns pacientes que às vezes se a gente não espreme ali, eles referem meio que uma sensação de mareio, uma coisa contínua de que está sempre flutuando e tudo mais. Quando mas você teve algum episódio, coisa rotatória, ao deitar ou mexendo a cabeça, aí ele já pode ser e tal. Então, assim, nesses pacientes, apesar deles não virem com a queixa bem específica de movimentação da cabeça, eu acabo fazendo os testes posicionais, acabo não deixando passar, e eu faço, e às vezes vem, e aí, não, beleza, tá lá, e a gente trata, né? Mas assim, às vezes aquele paciente vem só com uma areia, uma coisa meio específica, nem todo mundo faz
posicional, pelo menos deveria fazer, pelo menos depende de posição, aí de posição, dar uma dica lá pra gente. Eu faço em todos os pacientes com tontura, Uhum, independente se é vertigem ou não. E às uhum. vezes me surpreendo mesmo, Pois não é é, vertigem e tem. pois é. Uma outra coisa que eu tô perdida nas minhas anotações aqui. Sobre o seu mnemônico que você falou de cupulolitise, o doente a gente pode trocar por ruim. Olha eu, querendo me meter, né? Tem o U Sim. e o de cima pode ser pelo up, que é com U também. Então já É fica aí. verdade. Boa, Decorar esse boa. mnemônico, já prefiro decorar a verdade. Adoro, eu adoro. E uma outra João. coisa, Ah, tá. é, Desculpa. gostei do seu travesseiro de triângulo. Depois você me dá o contato, tá? Que eu sei que acho que É a sua cunhada ortobom. também É... é Não, isso que eu ia ortobom. falar, vende Não, não, Eu isso sei que a aí é sua cunhada faz ortobom. várias coisas. Eu falei, cara, se ela Faz, fizer, faz. eu vou querer. Não, É, esse Mas vídeo é depois, ortodonto. Pra grávida, é, também é que eu usa. não muito bom. sabia que tinha fininho assim, porque o meu de grávida que eu usei é um enorme, grandão, triangular, que não dá pra fazer. É antirrefluxo para criança esse. Ah, sim, entendi. Legal, legal. Mas o que? Ah, é uma coisa. Você já recebeu paciente que teve a VPPB relacionada ao lado que deita? Por exemplo, pós-cirurgia de catarata, pós-cirurgia ortopédica, porque Sim, assim, eu até comum. dei uma olhada, não tem muita coisa na literatura sobre isso, mas foi tipo assim, na minha família. Então, tô esperando a hora que eu Sim. vou ter VPPB. Porque minha avó Não, teve tem. depois que operou catarata, aí era pro lado que ela deitava, né? A minha tia operou o quadril, também teve. E o meu primo da minha mãe, né? Que é filho dessa minha tia-avó. Também, depois que operou o quadril. Então, assim, a família inteira teve a PPB. Eu diagnostiquei e tratei todo mundo. Minha avó, tadinha. Falava umas queixas super inespecíficas. Eu não tava dando muita trela para ela. Eu falei assim, não, vó, peraí que eu vou te dar uma sacudida aí. E quando eu fiz, estava lá, o nistagmo típico, reversão ossentária. Eu fiz a manobra nela e era justamente por conta disso, de lado que ela deitava sempre do mesmo lado e tudo mais. Acho que João. só falei muito. Seu mental routine. Deixa as especialistas conversarem. João, a gente já começa sobre outro assunto agora. Ó, mantém na clínica, nada de cirurgia para VPPB, não. João, quer perguntar alguma coisa? Tem umas perguntas também, tá cheio de perguntas das pessoas também em casa, estão perguntando também, eu vou entrar com as perguntas aqui já já. Mandem mais. Eu queria só falar assim que às vezes a gente vê nos vídeos, né, em congresso, aulas, a gente viu aí os vídeos da Lúcia, né, e são muito bem feitos, né, e isso às vezes, como a Lúcia está falando, depende de uma boa orientação. E a gente, quando começa a ver os residentes fazendo, é uma dificuldade muito grande para eles fazerem, conseguir observar o nistagmo, lembrar de tudo ali no mesmo tempo e tudo mais. Até porque é Então, assim, fatigável também. Você faz de novo, não, depois mostrar, já... exatamente, já pode ter Dá sumido e tudo pra mais. ficar 1 milhão de vezes. Então, essa orientação do paciente é bem importante para pedir para ele manter o olho aberto, né? Porque para a gente conseguir ver, porque eu, por exemplo, não tenho esse aparato que a Lúcia tem no consultório, então tem que lembrar de pedir o paciente, mesmo que você fique tonto, não feche o olho. Eu gosto, às vezes, se eu vejo que o paciente está muito desconfortável, eu mostro o videozinho, que é fácil, a gente tem no celular essas coisas, ó, é isso aqui que eu vou fazer com você, porque na hora ele não entende o que é para fazer, ele não abaixa a cabeça lá aos 30 graus. Então, eu gosto, às Perfeito. vezes, de mostrar o vídeo para ele, só para ele saber o que vai acontecer. E lembrar daquilo que a Lúcia mostrou do nistagmo, quando o paciente senta da manobra. Porque, geralmente, ali é a fase que ele está mais relaxado, que ele vai fazer melhor a manobra na hora que ele senta. Então, você vê aquele nistagmo ao contrário ali, é bem interessante. E eu queria falar só, Lúcia, com relação a remédio. Você realmente não faz nada de preparatório para a manobra assim? Qual é o seu índice aí de desastre, de vômito, essa coisa no consultório? É o Eu medo tenho, que a gente tem. eu tenho um balde, né? Já tenho balde que fica do lado da maca e a minha secretária tá sempre a posto, já veio limpar várias vezes. Uma roupa Mas extra. quase isso. Faltou a roupa aí, acho que eu vou deixar aqui. Mas assim, eu não, eu tenho remédio aqui no consultório. Então, o que eu faço? Quando eu faço o diagnóstico e o paciente está com muito sintoma e eu vou ter que fazer a manobra no mesmo momento, logo em seguida, eu dou um Vonal, eu tenho um Vonal aqui, se ele puder, claro, e aí eu espero uma meia horinha, deixo ele na sala de espera e faço a manobra, porque
já melhora bastante. Agora, teve casos que eu tive que Então, mandar você faz o Dix ao pai, que se estiver muito reativo, você espera, faz o Vonal e volta pro Epley depois, então. Isso. Às vezes, cara, nem precisa esperar meia hora. Acho que em 10 minutos você vai fazendo uma prescrição, vai conversando com o paciente, em 15 minutos você faz, o paciente já está bem menos sintomático. Então, é sempre bom ter um Vonal no consultório. Mas já teve casos que eu tive que não conseguir fazer e o paciente teve que voltar outro dia. E também, assim, não é bom o paciente vir com a medicação de casa, porque você não vai ver, alguns suprimem o nistagmo, né? Então, se tiver que escolher um, é melhor escolher o Vonal para ele vir tomando, porque o Dramin inibe o nistagmo, né? O Meclin também, o Vertix também. Então, eu deixo um SOS para casa. Para casa eu também deixo. Mas eu já fiz com vômito, né? Paciente muito sintomática no dia, voltei no dia seguinte. Uma coisa também que é importante, eu pelo menos, depois de cascudice, né? Olha, nossa, muito experiente. Mas eu nunca faço com o paciente sozinho. Eu sempre peço para ele acompanhado. Então, se o paciente tá sozinho, às vezes até nem o Dix eu faço. Falo, olha, volta outro dia. Pode ter grande chance de ser, eu explico direitinho. Tenho esse modelo 3D também. E aí, se o paciente, às vezes, quando insiste muito, doutor, é jovem, se não estiver dirigindo, beleza, né? Tipo, faço, vai para casa de Uber, né? Não vai de metrô, não vai sozinho. Bem mas lembrado, é muito ruim, né? Tipo, às vezes o paciente tá lá, quer resolver, mas, pô, tá idoso, sei lá, tá sozinho. Não é legal, eu acho. Sempre tomar esse cuidado também. Eu acho não é incomum no pós-manobra, tipo, dia seguinte, depois o paciente reclama bem. Fala, poxa, foi horrível meu dia seguinte, fiquei mal o dia inteiro, uma ressaca. Ressacado. E aí ele fala, depois sumiu, depois melhorou. Isso. E é bem lembrado que, na verdade, pode durar em média, eu falo que dura em 48 horas a ressaca, e que no dia seguinte, inclusive, dá uma piorada. Se o paciente vem aqui à tarde, acham até que eu sou bruxa, que eu já sei, tem bola de cristal. Eu falei, amanhã, meio-dia, vai dar muito forte. Então, é porque você faz um movimento, uma corrente endolinfática que ela fica ali, ela está se movimentando. E tem algum debris que demora, às vezes, 12 horas, 24 horas para cair. Eu falo para os pacientes que é a cauda do cometa, que está lá, aquela poeirinha cósmica, e que vai ainda lá mexer. Eu também dou esse exemplo. E aí, o que eu oriento, não sei se você fala, para ficar meio que sem fazer movimento brusco, dormir com a cabeceira um pouquinho mais elevada nesses primeiros 2 dias. E deixo o SOS nesse período também. Sim. Bom, então, tem algumas perguntas aqui das pessoas. Vamos entrar com as perguntas. Então, daqui a pouco a gente intercala com outras. Eu também tenho perguntas a fazer para a Lúcia. Primeira pergunta, Lúcia. Quando você pede exame de imagem para esse paciente que já fez algumas manobras e não tem melhorado, ou tem uma recorrência muito alta, você pede exame de imagem em algum momento? É difícil, né, essa decisão, porque o paciente chega, você já de primeira, o paciente chega tonto, aí você faz diagnóstico do PPB, aí você fica feliz e já fala para ele, ó, calma, isso é benigno, isso vai resolver, não se preocupa, não precisa de imagem, não precisa de nada, tá tudo bem, e a pessoa já fica, mas será que é uma coisa neurológica? Não, tá tudo bem. Aí na terceira não melhora, na quarta, aí na quinta você já fica com aquela cara, o paciente, você falou que ia melhorar, então a quinta vez que eu tô vindo aqui, não tomei, você disse que era benigno, aí você já fica assim, meio, aí você fala, realmente, infelizmente, foi além do esperado, casos que não melhoram, com tantas manobras, a gente pede um exame de imagem. Eu tive uma paciente semana passada que estava prestes a pedir, era a quinta manobra dela. Aí eu acabei estipulando a minha cabeça 4 ou 5 manobras eu peço. Mas aí na quinta, que eu já tinha deixado o pedido de ressonância, eu não sabia mais o que fazer, eu botei às vezes eu tenho um vibrador, né? Fica assim, fazendo aquela vibração. Deixei a mulher 15 minutos lá deitada na posição, melhorou e não teve mais. Mas eu já estava com pedido de ressonância. Então, quando o paciente não melhora, você tem que pedir. Eu já tive casos que pedi ressonância e veio lá metástase cerebral, aí acharam tumor primário depois. Mas que era um caso também que recorria. E aí eu falei, cara, tá estranho isso aqui. Tava com um comportamento diferente também, normal. E ele acabou diagnosticando uma metástase cerebral e depois achou tumor primário em fígado. Outra pergunta aqui. Na verdade, é uma afirmação. A Rita Gotardi está falando que ela faz Gufone e complementa imediatamente com Zuma.
e é muito bom. Termina o Gufone e já vira o corpo do paciente para o Zuma. Então, acho que para o canal lateral, né? Já deve ter falado isso para canal litíase. Sim. Interessante. Você retesta no mesmo dia após o reposicionamento? Aquele testezinho depois para ver se deu certo, você faz? Sim, é uma boa pergunta. Então, eu muito tempo, a maioria eu faço, eu fico um pouco ansiosa para saber se eu vou precisar fazer outra manobra. Então, eu fico querendo fazer logo. Só que tem um artigo interessante que fala que demora um tempo para o otólito grudar lá na mácula do trículo. E quanto mais doente é aquela mácula do trículo, mais demora para grudar. Então, às vezes, você fica repetindo, vai dar de novo, porque não deu tempo do otólito grudar ali. Então, esse estudo mostrou que, em média, no mínimo 5 minutos, numa mácula muito doente, 5 minutos para ela aderir, o otólito aderir. Então, eu acho que você pode retestar, mas hoje em dia eu já deixo. O ideal seria assim, eu via lá fora do Brasil, o pessoal deixava meia hora na sala de espera e retestava. Porque em meia hora você garante que os otólitos se aderiram antes de retestar. Só que é meio inviável no consultório você ficar meia hora, vai e volta. Então, eu acabo que vou muito de cada paciente. Se eu acho que ele está bem, tolerando bem, eu espero uns 10 minutos e refaço. Mas isso é muito pessoal, de cada um. Tá. É uma boa pergunta. Lúcia, eu vi que você na VPB de canal lateral não citou aquela manobra, o pessoal fala de manobra de churrasquinho. Não se usa mais, ou não, a de Gufone substituiu completamente, que é o rollover. Então, bem lembrado. Eu não uso, por quê? Porque para ela dar certo, ela precisa que você gire uma rápida. Ela depende da inércia, você tem que girar muito rápido. Então, é quase impossível que o indivíduo for obeso, que o indivíduo tiver alguma artrose, e você teria que girar, quase que pegar o lençol e fazer assim, impossível. Então, para fazer lento, ela não funciona. Saiu um artigo esse artigo que eu falei que saiu ontem, que é do Grupo Brasileiro e tá o Michael Struff, eles botaram comparando todas essas manobras, e essa do churrasquinho não parece ser uma manobra muito interessante mais. Então hoje seria Gufone o padrão para para canalitíase e Gufone. E cúpulolitíase é o Zuma. Cada vez mais eu acho que é melhor que tem. Mais perguntas, pessoal? A Rita aqui está dando boas opiniões. Ela não usa também barbecue, acha o Gufone muito mais efetivo. Com pacientes tão idosos é bem complicado, realmente, como você falou, fazer a barbecue. Eu só lembro do Semon fazendo esse barbecue na Jaque. Tragédia total, gente. Não tem como fazer isso no consultório, não dá. Eu também, essa coisa da cola, do Zoom, eu tenho essa colinha. Consulto é a chave, não tem jeito. Porque às vezes realmente lembrar de tudo não vai lembrar e vai botar no lugar errado. Então tenha lá, consulta, mostra o paciente, fica super feliz que você sabe o que está fazendo, que você conhece, que às vezes ele já chegou e ninguém tinha falado nada, e é por aí. Não, e é o que vocês falaram também, tem manobras que a gente acaba que não vai usar pouco, às vezes uma cúpulolitíase lateral não é tão comum, e aí você não vai usar com frequência e precisa dar uma olhada, como tá errado chegar, mesmo uma pessoa que é referência não é tão comum chegar a esse tipo de problema. João, mais perguntas? Não, tranquilo, Felipe. Parabéns aí, Lúcia. Obrigado pela presença. Lúcia, tem uma pergunta aqui ainda, para a gente encerrar já. Qual manobra usa para canal anterior? Você citou ali que acaba que prefere usar o Semon mesmo, né? Então, para anterior, eu acho que eu tive 2 casos de anterior, que hoje em dia eu já nem sei se eram anteriores, se era essa que chama apogeotrópico de posterior. E o que eu fazia era Kim ou Iacovino, que você hiperestende a cabeça na maca, depois você pode sentar reto, ou tem a Iacovine que você vira para um lado, ou você pode até fazer o próprio Epley. Você tem às vezes você faz o Epley, é porque assim, o canal anterior é assim, se você vira a cabeça para a direita e faz o nistagmo downbeat, contorcional para o outro lado, é o anterior contra a lateral. Do lado para cima. Uhum. Do lado para cima. Às vezes você faz o Epley daquele e retesta e não dá. E o anterior é tão raro que às vezes você faz, deu lá o downbeat. Quando você refaz,
já melhorou, ele já foi para posterior, ele já sumiu. Então, isso é canal anterior, assim, é muito raro. Lúcia, só rápido agora a resposta para essa última pergunta. Você, tipo, fez a manobra hoje, você manda o paciente voltar em quanto tempo? Para ser bem prático. Tipo, você pede para uma revisão do paciente em 1 semana, 2 dias? Quanto tempo depois você pede para voltar esse paciente? Então, eu faço assim, eu falo para o paciente assim, as próximas 48 horas, se você tiver tontura, não quer dizer que não deu certo. É tipo isso, não esquece. Aí depois de 48 horas, se tiver tontura, me liga e vem aqui em 1 semana, média é 1 semana. É isso. E quantas vezes você faz a manobra no dia? Assim, você vai, vou tentar de novo, vou tentar de novo, vou tentar de novo. Ou não, 2? A maioria, eu faço tudo no dia. Eu sempre resolvo na hora. E eu retesto, assim, 1 vez a 2. Mas aí, depois da segunda vez, eu já vejo que está um pouco excessivo. Eu falo, não, espera, calma, vem de novo. Mas não fico retestando demais, não. Esses sintomas intercrises no VPPB, o que você já viu de sintoma intercrise como confundidor? Assim? Você vê pacientes falando, mareado é uma coisa que a gente sempre vê. Mesmo entre uma crise e outra, ele fala, poxa, estou o dia inteiro ruim. Uma situação que às vezes é difícil de descrever. A gente vê o paciente falar isso. O que você já viu e você pode citar assim, pontualmente alguns sintomas desse tipo? Os sintomas sudorese, às vezes o paciente tem palpitação, os pacientes têm uma resposta do sistema parasimpático muito exacerbada, né? Então eles às vezes ficam todos molhados de trocar a camisa. Não, mas isso na crise vertiginosa, né? Mas e na intercrise, tipo de dia, ele teve de manhã, teve a crise, passou, só que ele reclama que passou o dia mal. Um paciente que como é que se diz, fala bem dos sintomas, que é um bom, assim, que não é aquela pessoa que tem dificuldade de falar, caracterizar a crise, ela vai falar que a crise dura segundos e no intercrise ela fica bem. Na maioria das vezes é para ficar bem, fala assim, é só quando eu viro a cabeça. Aqui, falando com você, não estou sentindo absolutamente nada. Um paciente mais ansioso, ele fica com medo de virar a cabeça e aí ele fica andando que nem monobloco, começa a contrair o pescoço, tem medo de cair, aí tem outros sintomas associados. Secundários, mas a tontura deveria ser, né, só na crise. Esse mareio a gente vê mais no pós-manobra. É muito comum nos dias pós-manobra. Muito bom. Pessoal, Letícia, João, mais uma coisa? Vamos encerrar então. Lúcia, muito obrigado pela participação, foi muito produtivo, acho que todo mundo aprendeu muito hoje. E, pessoal, semana que vem, já vou fazer uma chamada para semana que vem. Lúcia está convidada, o pessoal da Unirio também está convidado. Aparelhos auditivos. Dr. João Felipe vai falar com a gente sobre aparelhos auditivos. O que o otorrino precisa saber e deve saber sobre aparelho auditivo. Tá bom? Pessoal, semana que vem, aparelhos auditivos. Um abraço a todos. Obrigada, tchau. Muito obrigado. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau. Boa noite a todos.